Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, como é importante nós nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvi-la, escutá-la lá no nosso espírito. Isso significa deixar com que a palavra mexa com a gente. Isso significa deixar com que a palavra transforme-nos e nos faça melhor. E a palavra de Deus não é uma palavra com imposição. Deus não é um intruso. Deus não invade a liberdade humana, mas Ele espera de nós sempre uma resposta positiva, porque Ele quer o bem para cada um de nós. E nós, a igreja, povo de Deus, somos, portanto, chamados a ser sinal, porta-voz de Deus. E você aí na sua casa, juntamente com a sua família, que está participando desta celebração, também deve fazer esta reflexão e perceber que Deus não faz acepção. Deus acolhe a todos e Ele olha o coração de cada um. Ele olha a índole de cada um de nós. E a primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do Antigo Testamento, do profeta Isaías, nós então percebemos aí como é que Deus age. Através de um rei pagão, que governava a Síria naquele tempo, o Ciro, mas era um homem bom, e por isso mesmo ele liberta o povo de Israel que estava escravo na Babilônia e o retorna para a pátria, repatria o povo que estava exilado. E aí nós vemos a ação de um Deus verdadeiro, vivo, que age através de alguém, né, que ali está para servir toda a humanidade, através do rei Ciro, né, aquele homem que acreditava
em vários deuses e que, no entanto, é chamado a ser porta-voz do verdadeiro Deus. Depois, nós olhando para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos perceber que Deus age também na comunidade, a comunidade eclesial, a comunidade na qual o povo se manifesta, já no Novo Testamento, as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E nós também, a Igreja de Jesus Cristo, somos chamados a deixarmos-nos manifestar essas 3 virtudes teologais em nossas ações, como igreja, povo de Deus que somos, povo da nova aliança. Mas é interessante também nós nos perguntar como é que nós vivemos essas 3 virtudes teologais hoje. A nossa fé, fundamentada em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós vivemos a nossa fé? Como é que nós vivemos a esperança? A esperança no Senhor, sem deixar de fazer a nossa parte, sem deixar de fazer tudo aquilo que nos cabe fazer. Como é que nós vivemos a caridade? A caridade para com o outro que sempre está diante de cada um de nós. É preciso que nós nos questionemos, é preciso que nós nos olhemos, é preciso que nós também trabalhemos o ser melhor, como cristão, cristã, povo de Deus, família de Deus. Depois, olhando para o Evangelho, Jesus, então, mais uma vez, depara com as autoridades que enviam alguns para colocar Jesus numa emboscada, os fariseus. E aí Jesus, mediante essa pergunta que nós já ouvimos muitas vezes, ele então responde: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus, depois que olha a moeda na qual está escrito justamente a inscrição do rei e o retrato, a imagem dele, Jesus vai dizer: olha, no fundo, o que Jesus quer dizer àquele povo? Olha, dê ao rei o que lhe pertence, que é o dinheiro, e dê a Deus o que lhe pertence, que são aqueles que voltam-se para si mesmos e depois se direcionam para Deus. Dê a Deus o que lhe pertence, que são aqueles que ouvem a voz de Deus e procuram caminhar com o Senhor. Jesus não fala das moedas, só que eles não entenderam nada, porque eles pretendiam colocar Jesus numa emboscada. Se Jesus respondesse: não, é preciso pagar o imposto, é obrigatório, então Jesus é a favor da corrupção, Jesus é a favor da exploração para com as classes menos favorecidas. Se Jesus falasse: não paga o imposto, ele ia contra um sistema enraizado naquela época também, como hoje. E aí Jesus não dá nenhuma das respostas que eles esperavam. Eles eram maliciosos e até elogiam Jesus, sabendo que Jesus é a verdade, mas ao elogiar Jesus, eles estão maliciando para tentar colocar Jesus numa emboscada. E Jesus sai dessa emboscada e dá uma resposta que eles não esperavam. Por isso todos vão embora e não respondem nada a Jesus. Mas Jesus quis dizer: olha, o que deve se dar a Deus
são os que pertencem a Ele. Os que buscam ouvir a palavra de Deus, os que estão com Deus, pertencem a Deus. Agora, o que pertence a César é o dinheiro. Dê para ele o dinheiro. Dinheiro é que ele quer. Agora, os seguidores da verdade, que ali está, que é Jesus Cristo, pertencem a Deus. Por isso se dão, se entregam a Deus mesmo. E nós? Nós pertencemos a Deus desde o dia em que nós fomos batizados. E nós então somos a moeda valiosa para Deus e que devemos nos doar, nos entregar sempre a Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, no seu infinito amor para com cada um de nós. E a comunidade, então, como diz São Paulo, deve ser esse sinal da bondade de Deus, da compaixão de Deus, na vivência da fé, da esperança e na prática da caridade sempre, para que assim, como igreja, povo de Deus que somos, nós possamos então ser sempre porta-voz do Senhor. Hoje, dia das missões, estamos no mês de outubro. Como é que nós estamos exercendo a nossa missionariedade? No diário da nossa vida, lá na nossa família, no nosso trabalho, onde é que a gente esteja. Nós somos missionários, missionárias do Senhor. De alguma forma, nós devemos levar a palavra de Deus. Devemos ser palavra de Deus itinerante, no caminhar da nossa vida, olhando nossos pecados, nossas fraquezas, quebrando as nossas prepotências,